Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. Eu vou explicar um pouquinho. Meu nome é Sara Guedes, tá? E eu quero explicar um pouquinho para vocês os princípios básicos da compreensão do mapa natal infantil. Pois o mapa natal infantil, para a gente olhar, né, o astrólogo que olha para o mapa natal infantil não pode olhar e não deve olhar da mesma forma que a gente olha para o mapa natal de um adulto. E eu quero explicar o porquê dessa diferença. Bom, por que astrologia infantil? Porque a criança é uma semente, certo? É como se fosse uma semente, aliás, que para poder germinar e se tornar uma árvore forte, ela precisa ser plantada no solo ideal, no solo adequado para aquela semente, e ser cuidada de uma forma adequada para aquela semente, enfim, poder brotar e dar todo o seu potencial. Então, quando a gente fala de uma astrologia infantil, a gente fala de uma astrologia para um ser em desenvolvimento, uma astrologia de cuidado, uma astrologia enquanto ferramenta de educação e conexão com a criança, com a natureza dessa criança, com o que ela nasceu para ser, com o que ela precisa e suas reais necessidades. Primeiro, eu quero começar a me apresentar, certo? É, Meu nome é Sara Guedes, sou estudante de astrologia desde os 19 anos, tá? Assim, eu gosto de dizer que aquela coisa, aquele saber, né, com que a gente se apaixona, que a gente se lida assim de uma forma mais amorosamente, a gente nunca deixa de estudar, né? Então, eu estou constantemente estudando, constantemente me aperfeiçoando. Sou psicóloga de formação, me formei em 2009, e atuo na clínica, em especial clínica com criança, desde então. Sou mãe, sou do signo solar de Peixes, a lua em Áries e ascendente Touro. Minha meta é Minha missão, aliás, é transformar, né, uma pastorela infantil como ferramenta de educação e conexão entre mãe e filho. Então, assim, eu posso estar falando também para você que gosta de astrologia infantil, que é astrólogo e quer aprender a ler o mapa astral, mas minha missão é conseguir transformar o mapa astral infantil enquanto ferramenta de educação, pois cada fase do desenvolvimento traz novos desafios e nova necessidade para essa criança, e quando a gente olha aquela fase de desenvolvimento com o mapa da criança, então fica muito mais claro o que que a gente precisa fazer para aquela criança. Quais nutrientes ela precisa, quais limites ela precisa, que tipo de acolhimento, que tipo de limites, que tipo de incentivo ela precisa. E atualmente eu sou a coordenadora da CNA Bahia, que a CNA é o Central Nacional de Astrologia, uma organização em que une nós, astrólogos, que trabalhamos com astrologia, astrologia séria, tá? Uma astrologia comprometida com o conhecimento astrológico, e que faz com que essa jornada, né, de ser astrólogo e de falar sobre astrologia não seja tão solitária, certo? A gente compartilha muito entre a gente. Então, se você tem algum interesse, né, sobre astrologia, CNA, sugiro que você procure no YouTube, tá? E que você vai ver vídeos de diversos astrólogos que são sérios, renomados, falando sobre vários tópicos da astrologia. E aqui vamos focar na astrologia infantil. Primeiro ponto. Qual é a diferença do mapa astral infantil para o mapa astral de um adulto? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem em mente é que, assim, o mapa astral de adulto, quando a gente faz uma consulta, tá? Com um adulto, que a gente lê o mapa astral, a gente está validando uma história, certo? Então, assim, a gente está falando de um adulto, 20, 30 anos, 40, não importa. Então, existe uma história, existe uma infância, existe uma consciência de desenvolvimento. Então, assim, aquele adulto, ele já tem mais ou menos uma consciência de quem ele de como ele agiu em determinados desafios da vida. Então, a gente está validando essa história, a gente está validando esse ser, certo? Validando essa personalidade, olhando o mapa. Quando a gente fala de uma mapa astral infantil, a gente está falando de uma história que está para acontecer, de uma pessoa que está para acontecer, está para se formar. Então, assim, sobretudo se a gente está falando na primeira infância, tá? Seja um bebê de 0 anos, ou seja uma criança de 4, 5 anos. Então, vai mostrar toda a tendência, todo o potencial que aquela alma pode desenvolver e todos os desafios que a gente pode encontrar dentro dos processos do desenvolvimento. Então, quando a gente lê uma mapa astral infantil para a mãe, para um pai, a gente também está ajudando a entender coisas que ela ainda não se tornou, né? Então, assim, características que ainda não apareceram, porque, enfim, vão aparecer em determinadas épocas da vida. Então, é tão importante quanto entender, né, da astrologia, entender, conseguir decifrar aqueles símbolos, é entender
as etapas do desenvolvimento infantil, para a gente poder fazer uma correlação com o que está no mapa, ok? E para que serve? Para mim, a grande questão é a mãe conseguir entender quem é essa criança, o que ela realmente precisa, tá? Porque, assim, eu também falo como mãe, né? A gente, quando a criança nasce, a gente vê cheio de expectativas, cheio de desejos, cheio de projeções, né? Enfim, eu quero que meu filho seja isso, que meu filho seja aquilo. É, e às vezes, até olhando a própria personalidade da criança, a gente vê um traço daquela personalidade, então a gente já projeta, né? Amplia, diminui, enfim. Então, ele serve para você entender quem a criança realmente é, né? No sentido do potencial, o que ela tende a ser. Lembrando sempre que a máxima da astrologia, os astros inclinam, eles não determinam, mas eles orientam. Então, o mapa astral vai te servir para te orientar a como educar essa criança, como lidar, como conduzir essa criança, para que ela possa, né, conseguir entrar em contato com todos os seus potenciais e ser quem ela nasceu para ser. E quando fazer mapa natal infantil? A qualquer momento. Isso aqui, quando a criança respira, nasce, respira, ela já tem um mapa astral. Quando você faz o mapa dela bebezinha, né? Tipo assim, a criança nasceu hoje e você já faz amanhã, faz um mês depois. Então, você pode ajudar no mapa a entender as necessidades do bebê. E o mapa pode te ajudar, né? Quando fala de um bebê, a entender como acalentar a criança, como construir uma boa rotina de sono, como construir uma boa rotina de introdução alimentar. Lembrando, certo, que quando precisa de uma ajuda especialista de um profissional, então, assim, coisas específicas da nutrição, né, corporal, então é importante encontrar um nutricionista, às vezes se a criança está muito desregulada, pode procurar um especialista no sono, um psicólogo para ajudar, né, às vezes tem muitas questões emocionais da mãe que atrapalham no sono da criança, então lembrando que a astrologia não substitui nenhum deles, tá, mas ela vai te ajudar no seu dia a dia a ter um planejamento de como você pode fazer isso. Uma criança pequena, 2 anos, como acolher birra, como ajudar a criança a ter regulação emocional, como escolher a primeira escola da criança, que tipo, que estilo de aprendizado combina mais com as necessidades dessa criança, como ajudar a criança a desenvolver independência, né? Ajudar a dar as ferramentas, como desfraldar. A astrologia infantil também vai te ajudar nisso. As inserções, né, das relações, das amizades, a melhor forma dessa criança escolher, enfim. Então, a astrologia infantil ela é um mapa da infância. Então, qualquer momento que você queira, você pode fazer um mapa astral infantil. Sobretudo se é um momento de dúvida, no momento que você fala assim, nossa, e agora? Como é que eu conduzo a partir daqui? Estou confusa. O que que essa infância significa? O que que essa criança significa? Qual é esse desafio? Então, a qualquer momento você pode fazer esse mapa astral, que vai ser muito bem-vindo na fase que você está como mãe e na fase que sua criança está, né? Bom, e aí eu quero explicar um pouquinho, né, sobre os planetas no mapa astral infantil. Existe uma certa de hierarquia, tá? No planeta, dos planetas no mapa astral, assim como também existe hierarquia nos planetas no mapa astral do adulto. E, digamos assim, tem significados especiais. Não é que vai mudar o significado, certo? A Lua tem um significado, Mercúrio tem um significado geral para a astrologia. Mas a lupa que a gente vai olhar, o recorte que a gente vai fazer, é especial quando você fala de mapa astral infantil ou quando você fala de mapa astral de adulto. Então, por exemplo, o primeiro planeta mais importante do mapa astral infantil é a Lua. Inclusive, muitas mães acham que, assim, meu filho nasceu sob o signo de Capricórnio, ou que a gente costuma falar, né, do signo de Capricórnio, mas eu não vejo nenhuma característica nele, ou vice-versa, qualquer outro signo do zodíaco. Isso se dá por um número de fatores, né, acima de tudo, porque a criança não é só o signo solar, a criança é o mapa todo, mas também porque a característica mais forte que aparece na infância é a da lua. E aí o que que tem? A lua, ela significa proteção, segurança, nutrição, instinto, emoção, sentimentos e regulação emocional, como colher medos, birras, instinto, necessidade de proteção, nutrição e emoção, é tudo que a criança é. Então, essas características, elas falam mais alto, né? Porque o sol, ele vai estar mais falando sobre a consciência, já já eu falo do sol. Então, aquelas características que são mais eminentes na infância que vai
aparecer, né? Então, a Lua, o signo que a Lua está, os aspectos que a Lua faz, se tornam as características principais, né, da natureza dessa criança. E aí nós temos também outro planeta muito importante, Mercúrio. Mercúrio ele vai representar comunicação, negociação, escuta e aprendizado. Então, assim, não só a gente vai entender como é o processo, né, de aprender a falar dessa criança, como é o processo dos inícios de aprendizado, que é a infância, sobretudo essa primeira infância, é um boom de aprendizado, né? Assim, tudo é novidade, tudo é em primeira mão, né? Assim, tá andando a primeira vez, tá levantando a primeira vez, tá indo para a escola pela primeira vez, então tudo é a primeira vez. Então, é um momento muito singelo, né, do processo de aprendizado da criança. Então, qual a melhor forma dessa criança aprender? Qual a melhor forma de você se comunicar com essa criança, de você ouvir essa criança, de você falar para atingir essa criança? Por exemplo, uma criança que tem Mercúrio no signo de Peixes, né? Não vou nem falar dos aspectos, mas específico do signo. É uma criança que fala que não pensa, sente, né? Brincando, né? Claro que toda criança pensa, mas assim, todas as ideias, todas as opiniões, é tudo muito emocional. Então, assim, quando você se conecta mais emocionalmente com a criança, ela consegue escutar mais o que você quer dizer. Então, assim, uma regra, isso pode, isso não pode. Não adianta só dizer pode ou não pode, né? Quando você bota ela no colo, você senta, você faz ela sentir, né, o quanto aquilo pode ser triste, aquilo pode ser perigoso, ou então aquilo é bom. Então, isso faz com que ela compreenda melhor, né, o que é proibido, o que não é. Por exemplo, a criança com Mercúrio em Áries, né, que é uma criança que é muito direta, muito verdadeira, né, assim, também não tem muita paciência para ficar ouvindo explicações muito longas, gosta de explicações mais rápidas e diretas, né, então, assim, se sentar e dizer assim, ó, é isso, pronto, né, então a criança consegue compreender melhor do que ficar dando grandes explicações. E uma coisa que eu também acho interessante nesse Mercúrio em Áries especificamente é a verdade, né? Então, assim, não é, não é uma criança que você pode mentir, ou então que consegue, sabe? Lidar direito com a mentira, então é muito sincero, então gosta de ser sincero com ele. Então, entendendo isso, você consegue entender como se torna mais uma comunicação melhor com essa criança. E não é só o falar e escutar daquele momento, é como se pauta toda a relação mãe-filho. Porque, assim, o diálogo é extremamente importante. Se você quer que, por exemplo, aos 15 anos, o adolescente se sinta confortável para poder falar com você suas questões, suas dúvidas, dividir, né, suas ideias, é preciso que você plante essa semente agora na infância, no início dessa infância, né? Isso significa respeitar a forma que ele tem de se comunicar e conseguir também se comunicar, falar, né, de uma forma que ele consiga escutar. Então, assim, já é o solo, né, de todo o desenvolvimento. A gente começa na infância, sobretudo na primeira infância. Marte, que é ação, independência, é, movimento, conquista. Marte, ação, independência, movimento, conquista. Então, Marte vai te ajudar ajudar a entender como a criança consegue adquirir independência, como ela se movimenta, por exemplo, para conseguir conquistar seus objetivos. Então, quando você tem um adulto que, assim, quero aquele trabalho X, ou eu quero um cargo Y, ou eu quero atingir uma meta A, então, a forma, né, de estabelecer aquela meta, a forma de olhar aquele desejo e ir atrás daquele desejo está muito ligada a Marte. Então, isso a gente também planta na infância, né? Toda a forma como a criança se movimenta para conseguir conquistar o que deseja está muito ligada a Marte. E Marte tem um papel importantíssimo na infância, que é sobretudo por volta, né, de 1 ano e meio, 2 anos, 3, que é o que a gente costuma chamar de terrible two, onde a criança começa a fazer mais birras. Por quê? Porque à medida que a criança vai se desenvolvendo, ela vai ganhando mais, assim, equilíbrio corporal, está muito ligada a Marte também, né? Assim, as possibilidades de conseguir andar, de conseguir alcançar, né? Assim, subir em cima das coisas para poder alcançar o que está mais lá no alto, isso está muito ligado a Marte. Então, assim, é um momento em que a criança sente o desejo, que ela já reconhece o desejo, que ela já sabe qual é a vontade, e que ela quer, e que ela sabe que o corpo pode agir. E aí é barrado, né? Porque muitas vezes a criança está tentando fazer algo que ainda não consegue fazer. Então vem toda aquela birra. Então, assim,
onde é que está a lua dessa criança, né? A forma de você acolher a lua é o que vai te dizer como acolher melhor essa criança e ajudar ela a criar regulação emocional, né? E Marte vai estar muito ligada também como extravasa essa raiva. Então, essa é uma combinação muito interessante para a gente entender como acolher e ajudar a criança a lidar com a ansiedade, a criança a lidar com a raiva, né? Com a frustração. A gente usa esses dois significados dos planetas. Outros planetas, óbvio, né? O Sol, que é a identidade, a personalidade, a identificação, o caminho para brilhar. E aí tem uma coisa importantíssima que a gente percebe quando a gente observa a criança pequena, que são os retornos do Sol, né? Você sabe que o mapa astral é o retrato do céu no momento do nascimento, mas os planetas, eles não ficam parados, eles estão em constante movimento. E toda vez que o Sol chega no mesmo grau que estava na hora do seu nascimento, você tem um retorno do Sol. E a cada retorno do Sol, a criança desenvolve um movimento maior de consciência do eu, né? Então, por exemplo, com 1 ano, por volta do ano, ela já sabe que ela é uma pessoa e que a mãe é outra, né? Com 2 anos, normalmente ela já começa a nomear as coisas, então ela se nomeia, né? Mas na terceira pessoa, né? Tipo, Maria. Maria quer água, né? Com 3 anos, ela já começa a falar mais eu. Claro que não é assim, ela já fala eu para mim, eu quero água. É claro que não é exatamente assim, mas para você ter uma ideia de como o sol ele vai clareando quem a criança é, né? E à medida que ela vai ganhando essas experiências, ela vai começando a entender quem ela é, do que ela tem medo, né? Isso vai trazendo para a consciência. Porque um bebezinho, ele tem medo, um bebezinho tem ansiedade, um bebezinho tem tristeza, um bebezinho tem alegria, só que ele não tem a consciência desses sentimentos, então ainda é muito pelo instinto. Então, à medida que o sol vai clareando essa personalidade, né, a cada volta fica um pouco mais claro, então a criança começa a ter mais consciência também do que sente, né? E aí a gente vai costurando todos os planetas. Eu gosto muito de pensar também o mapa como quebra-cabeça, então a gente vai montando, à medida que a criança vai se desenvolvendo, a gente vai montando, e o mapa vai acontecendo. Vênus está ligada à autoestima, às escolhas, como a criança escolhe, né? A construção de valores, como e pelo que a criança gosta de ser valorizada, né? Demonstração de afeto e estabelecimento de vínculos. Então, o Vênus também mostra para a gente muitas coisas sobre a criança, né? Desde como ela escolhe, desde o que é valioso para ela, até como ela se estabelece vínculo com os amiguinhos. Então, assim, é interessante a gente saber Lua, Vênus, para a gente ajudar a criança, inclusive, a escolher bons vínculos. Claro que na infância ela ainda está experimentando, mas à medida que vai se desenvolvendo, né, você já entende que tipo de vínculos é melhor, mais nutridor para aquela criança. E aí a gente tem os planetas sociais. Júpiter e Saturno, que marcam, né? Não marcam por exemplo, Júpiter ele fica 1 ano no signo, Saturno um pouco mais de 2 anos, então tem uma faixa, né, daquelas crianças que nascem naquele ano, que tem Júpiter no mesmo signo, Saturno no mesmo signo, e Júpiter vai mostrar como a criança procura sua expansão, socialização, busca por conhecer e ultrapassar limites e barreiras. Então, assim, sobretudo no fim da primeira infância, lá para os 6, 7 anos, na pré-adolescência, né, os 12 anos, com o retorno de Júpiter, que a criança vai se expandindo, conhecendo o mundo, vai procurando suas tribos. Quem são os iguais, quem são minhas referências? E geralmente são crianças que têm Júpiter no mesmo signo. E é claro que os aspectos mudam, por isso que elas são, né, individuais. Saturno está ligado às regras, normas, conduta social e a construção de autoridade. Então, ele é muito forte, o Saturno fica muito forte também a partir dos 7 anos, que é quando a criança começa a ter noção de tempo, então ela já tem uma noção maior de causa, consequência, e quando ela começa é o primeiro passo, né, de uma maior socialização, né, que ela, até, digamos, aos 4 anos, a criança está bem simbiótica com o núcleo familiar, então ela já busca mais um pertencimento no fim da primeira infância, e aí ela se dá conta, né, das regras sociais, né? Então, assim, ela já obedece porque existe uma regra, uma conduta, né? Já tem mais isso enquanto consciência. Então, a forma como as crianças obedecem essa regra, a forma como as crianças entendem e projetam limite, está muito ligado a Saturno. Então, entender Saturno vai entender, inclusive, como lidar com aquela faixa de criança, né? Eu vou chamar geraçãozinha, né? De crianças que têm Saturno naquele signo. E tem os transgeracionais,
que é Urano, Netuno e Plutão. Urano está ligado à noção de liberdade, transgressão e originalidade. Netuno, fantasia, sonhos e espiritualidade. Plutão, poder, controle e transformação. Todos esses planetas eles vão se tornar mais fortes, né, na infância quando estiverem ligados a planetas pessoais ou a ângulos, que é no ascendente, meio do céu, descendente ou fundo do céu. Mas esses planetas eles também ajudam a entender a geração, né? Assim, é claro que, por exemplo, né, Plutão que pode chegar a ficar 20 anos, né, num signo, então é uma geração muito grande, mas ajuda a entender esse contexto também, né? O que que essa geração está fazendo, o que essa geração está pedindo, o que essa geração traz para transformar o mundo. Então, assim, eles vão aparecer mais fortemente quando encontrados em posições especiais, então a gente vai ver o significado desses planetas, ou quando a gente quer entender uma geração, certo? Bom, e aqui foi, tá? Minha explicação, deixa eu sair aqui. E aqui foi, digamos, o primeiro vídeo, tá? A primeira aula de compreendendo o mapa natal infantil. E aqui eu trouxe para você o que que o mapa natal infantil significa e qual a diferença do mapa natal infantil do mapa de um adulto, como olhar, né, os primeiros passos que a gente pode olhar dentro do mapa natal infantil. Se quiser saber mais sobre mim, me siga no Instagram, Astrologia com Sara, e comente aqui nesse vídeo, que eu farei um outro vídeo tirando sua dúvida. Se você quiser entender mais como o mapa astral infantil pode ser a melhor ferramenta para você se conectar e educar seu filho, se inscreva no meu curso Astromanhã. O link está na bio.